Oi gente, meu nome é Helena e hoje nós vamos para a terceira parte do nosso diário de leitura. Bom, a terceira parte vai da página 306, que é o livro sexto, Javert, até a página 438. E eu parei um pouquinho antes, né? Seria a 450, porque para bem onde acaba a primeira parte do livro, onde começaria a segunda parte, que é a da Cosette. Antes de começar, gente, deixa eu só explicar, pedir desculpas que o vídeo vai sair um pouco mais escuro. Na verdade, não só esse, mas durante um tempo os vídeos vão sair um pouco mais escuros, porque chegou o inverno por aqui. Então são meio-dia, agora meio-dia 15, e o dia já tá escuro, porque tá muito nublado, né? Não tem sol, na verdade. E não adianta eu ficar muito esperando pra amanhã, porque pode durar, assim, um bom tempo. Então, por isso que provavelmente agora em janeiro, fevereiro, os vídeos fiquem um pouquinho mais escuros, por mais que eu use as luzes que eu tenho aqui em casa. Bom, o livro sexto, então, Javert, começa com o Sr. Madeleine pedindo que os Thénardier mandassem a Cosette de volta, mas os Thénardier começaram a perceber que cada vez que eles pediam para mandar ela de volta, precisa encerrar todas as contas aqui da cidade. E o Sr. Madeleine mandava o dinheiro que eles pediam. Como eles foram conseguindo esse dinheiro, né, de uma forma mais fácil, porque agora quem mandava era o Sr. Madeleine, eles começaram a ver a Cosette como uma máquina de dinheiro, então eles não mandavam ela de volta por mais que eles insistissem. E aí acontece depois disso uma parte crucial aqui da história. O Javert vai até o Madeleine e fala: olha, eu vim aqui porque você tem que me expulsar da função de inspetor, porque eu fiz uma coisa muito errada. Eu mandei, aquele dia que você foi buscar a Fantine, né, que você tirou minha autoridade, me mandou sair, eu fiquei com muita raiva de você. E como há um tempo eu já achava que eu te conhecia das galés, eu resolvi mandar uma carta para Paris dizendo que, ó, eu encontrei o grilheta Jean Valjean que tá há tanto tempo fugido. E aí veio uma dúvida, né? Por que o Jean Valjean tá sendo procurado, se ele tinha sido libertado depois lá dos 19 anos nas galés? Porque ele roubou aqueles 40 soldos do menino. E quando ele faz aquilo, ele passa a ser um reincidente. E aí o Javert fala: então eu te denunciei como Jean Valjean, mas eu errei, porque eles me disseram que eles encontraram o verdadeiro Jean Valjean, que é um homem conhecido por Champmathieu. E eles descobriram que ele é o verdadeiro Jean Valjean, outros presos já o identificaram, ele vai ter um julgamento amanhã e vai voltar para as galés para o resto da vida. E aí o Sr. Madeleine fala: não vou te expulsar por isso, vou pensar no que eu vou fazer, pode sair. Só que aí começa um grande conflito para o Sr. Madeleine, que é a primeira vez, desde lá do começo do livro até agora, no capítulo 3 dessa parte, que ele fala: o leitor, sem dúvida, já adivinhou que o Sr. Madeleine é o próprio Jean Valjean. Ele já tinha dado várias pistas, como eu comentei no vídeo passado, mas essa é a primeira vez que está comprovado. O Madeleine é o Jean Valjean. E aí ele começa a ficar numa dúvida cruel do que ele faz, né? Num desespero. Ele vai e se entrega e perde tudo que ele conquistou ao longo desses 8 anos que ele virou o Sr. Madeleine, ou ele não fala nada, deixa aquele Champmathieu ir para as galés e continua com a vida dele normal, porque daí mais ainda que nunca ninguém vai saber que ele é o Jean Valjean. E essa parte, eu como leitora, fui acompanhando o desespero do Jean Valjean e fui me desesperando junto, porque é uma situação realmente muito delicada aí. É uma vida pela outra. Mas como a gente conhece o Jean Valjean, eu acho que é natural, me contem aqui nos comentários se foi assim pra vocês, eu de verdade estava torcendo pra ele deixar isso pra lá. Deixa o Champmathieu lá, que pena, mas ele foi pego porque ele roubou frutas numa casa, então ele também teria cometido um crime, mas se ele não fosse reincidente, ele ficaria alguns anos preso e seria liberado. Como ele estava sendo considerado reincidente por acharem que ele era o Jean Valjean, ele ia pegar uma prisão perpétua. E aí tem 3 momentos principais aqui do conflito do Jean Valjean. Um que ele defende nos pensamentos que ele não devia se entregar,
Porque afinal ele nem conhece esse Champmathieu, ele pode realmente ser uma pessoa perigosa, ele conquistou tudo isso com o esforço dele, ele foi uma pessoa boa ao longo desses 8 anos, ele ajudou os outros, ele já sofreu o que devia ter sofrido, então ele acha que não deve se entregar. Passa um tempo e ele vai para o segundo momento, que ele acha que ele tem que se entregar. Porque como que ele vai deixar uma outra vida passar por isso, sendo que o Champmathieu não é o Jean Valjean, sendo que ele é o Jean Valjean, que daí ele resolve isso de uma vez, que daí senão ele não vai ter essa paz de ter feito a coisa certa. E depois vai pro terceiro momento que ele pensa: mas se eu me entregar, eu não vou estar prejudicando só a mim. Todas as pessoas que eu dei emprego, né, da fábrica, vão ficar sem emprego. Todas as mesas em que eu ponho comida, todas as pessoas das quais eu cuido, vão ficar sem ninguém para cuidar delas. E aí a gente fica nesse mesmo dilema dele, sabendo que o certo é ele se entregar, por um lado, mas sabendo o quanto ele vai perder com essa atitude e quantas pessoas vão perder com isso também. Não pense que alguém vai cuidar da Fantine e da Cosette se ele não estiver lá para garantir isso, ou de tantas outras pessoas necessitadas que tinham na cidade. Mas, como eu disse há um pouquinho atrás, como a gente conhece Jean Valjean e já criou um vínculo com ele, pelo menos eu, torci muito para que ele desistisse e não se entregasse. E no fim desse capítulo ele tem um parágrafo que reforça a ideia religiosa que o livro tem construído ao longo desses capítulos, né? O livro por várias vezes já falou de Deus, já falou da necessidade de ter boas atitudes e de ajudar os outros, mas no fim desse capítulo ele chega a comparar o Jean Valjean com Jesus. Ele diz: assim se debatia na angústia aquela alma infeliz. 18 séculos antes desse pobre homem, o ser misterioso em que se congregam todas as virtudes e todos os sofrimentos da humanidade, ele também, enquanto as oliveiras tremiam sob o vento feroz do infinito, por muito tempo afastou das próprias mãos o terrível cálice que lhe aparecia transbordante de sombras e trevas na imensidão cheia de estrelas. Esse lado religioso do livro está sempre muito presente. E uma coisa também muito interessante é que ele fala que o Jean Valjean tinha sempre 2 contrapontos dentro dele. E um era esconder o próprio nome e santificar a própria vida. E o outro, escapar dos homens e voltar para Deus. E no momento desse conflito, esses 2 contrapontos realmente ficam contrários um ao outro. Todo esse tempo eles pareciam muito estar lado a lado. Mas nessa situação eles se contrapõem, porque se ele escolher continuar escondendo o próprio nome, ele vai ter que tomar a atitude de não se denunciar, né? Não se entregar. E se ele escolher escapar dos homens e voltar para Deus, ele vai ter que tomar a atitude correta, ou seja, se entregar. Então, pela primeira vez, essas duas consciências que ele tinha se contrariam, se tornam opostas, e ele vai ter que decidir agir de acordo com uma delas. E aí ele pega um tilbury que ele tinha alugado para ir até Arras, onde ia ser o julgamento de Champmathieu. E na viagem dá muitas coisas erradas. Quebra a roda, ninguém mais tem nada para que possa ajudar ele a consertar, precisa de outro cavalo, o cavalo tá muito cansado, ele se perde, a estrada tá fechada. Acontece muitas coisas erradas. E cada vez que acontece uma coisa errada, por mais que ele pense: será que isso é um sinal para eu não ir? Ele pensa: mas então eu tenho que fazer o possível, e se mesmo com o possível não der, aí é porque é para não ir mesmo. E acaba que ele sempre vence o obstáculo e continua seguindo para Arras. E os obstáculos continuam até mesmo quando ele chega lá e dizem: a sala de julgamento tá fechada porque já tá cheia, você não vai conseguir entrar, você tem que... E ele vai conseguindo vencer cada uma dessas coisas até entrar na sala de julgamento. E tudo isso eu acredito que só aumenta a virtude dele de se entregar, porque não foi um impulso. Ele teve tudo para mudar de ideia, ele teve tudo para fugir dali, e ainda assim ele permaneceu, ele persistiu em fazer o que era certo. Então isso só aumenta, só valoriza ainda mais a atitude do Jean Valjean, que a partir de agora não é mais chamado de Sr. Madeleine no livro, só de Jean Valjean. E aí ele vai até o julgamento,
E no julgamento, que todas as pessoas estão lá falando de Champmathieu, que ele tem mais é que ser preso, chegam as outras pessoas das galés e falam que conhecem ele, que ele realmente é o Jean Valjean. O Javert já tinha passado pelo julgamento, já tinha visto o preso e confirmado que era o Jean Valjean e já tinha ido embora. E quando o Champmathieu tem a chance de falar, a única chance que ele tem no tribunal, ele fala o seguinte: o senhor é uma pessoa má, falando para o advogado que estava acusando ele. Aqui está o que eu queria dizer. Eu não sabia como falar antes. Não roubei nada. Sou um homem acostumado a não comer todos os dias. Eu estava vindo de Ailly, entrei nesta região depois de um aguaceiro que inundou todos os campos. Tanto que só à beira das estradas é que se podia ver alguma erva verde. Tanta era a chuva. Encontrei no chão um galho quebrado cheio de frutas. Tomei-o para mim sem saber que ele me traria tanto aborrecimento. Faz já 3 meses que estou na prisão e me arrastam de um lado para outro. Depois disso, não sei por que todo mundo me acusa dizendo: responda! O gendarme, muito bom rapaz, toca-me o cotovelo e me diz baixinho: responda agora. Eu não sei me explicar. Nunca estudei. Sou um pobre coitado. Isso é que deveriam ver. Eu não roubei. Só peguei do chão um galho abandonado. Os senhores falam em Jean Valjean, em Jean Mathieu. Não conheço ninguém com esses nomes. Devem ser aldeões. Já trabalhei com o Sr. Balup na rua do hospital. Meu nome é Champmathieu. E depois, são muito espertos para saber onde eu nasci. Eu mesmo não sei. Nem todos têm uma casa para vir ao mundo. Seria muito cômodo. Creio que meu pai e minha mãe andavam sempre pelas estradas. Não sei mais nada. Quando eu era criança, chamavam-me de pequeno. Hoje chamam-me de velho. Aí estão os meus nomes de batismo. Façam disso o que quiserem. É verdade que estive em Auvergne e em Faverolles. E eu com isso? Será que não se pode visitar Auvergne ou Faverolles sem ter estado nas galés? Digo mais uma vez que não roubei e que sou simplesmente Champmathieu. Já trabalhei e morei em casa do Sr. Balup. Afinal, os senhores com tanta bobagem já me estão amolando. Por que então ficam atrás de mim como esfomeados? E aqui, quando o Champmathieu tem a chance de falar, é quando comigo aconteceu. Caramba! Ele não é culpado, ele não roubou nem as frutas, né? Ele falou, achou o galho no chão. Ele é um trabalhador e só porque eu conheço o Jean Valjean, eu fiquei do lado dele, né? Eu queria que ele não se entregasse pro Champmathieu e ir no lugar dele. Mas ele também é um ser humano. E ele não fez nada. E não seria justo ele pagar por uma coisa que não foi ele que fez. Por mais que te salvasse outra pessoa que a gente gosta. No caso aqui, talvez a justiça seria que nenhum dos dois fossem para as galés. Porque o Jean Valjean, ele tem 8 anos aí que falam o contrário de qualquer coisa que a justiça possa dizer. Que mostram que ele só fez coisas boas durante esse tempo. Que ele fez uma cidade inteira prosperar. Então, nenhum desses dois mereciam estar nesse julgamento e ter como pena uma prisão perpétua nas galés. Mas, de acordo com a justiça, um dos dois teria que ocupar esse lugar. E então, o Jean Valjean também não fica mais quieto, levanta, se entrega. Só que as pessoas ficam tão chocadas com essa decisão dele que ninguém faz nada. E ele fala, bom, eu estou indo embora, vocês sabem onde me encontrar e podem me prender depois. E ele vai embora e fica todo mundo lá pasmo e a gente fica torcendo. Ah, então, quem sabe há uma esperança e as pessoas deixem ele em paz, já que ele virou um homem tão importante nesse tempo que ele ficou fora das galés. Mas não é isso que acontece. Eles mandam uma carta para o Javert dizendo para o Javert prendê-lo. E ele tenta resolver o máximo possível de coisas antes que isso aconteça. Ele vai visitar a Fantine e a Fantine tá lá achando que ele voltou com a Cosette. Para ela não piorar, eles falam que a Cosette tá num quarto ali do lado, só que ela só vai poder ver a mãe quando a Fantine melhorar um pouco, porque senão vai ser muito prejudicial esse encontro. E a Fantine faz de tudo para melhorar, para se acalmar, mas está super ansiosa para ver a filha. E nesse encontro o Javert chega e chama o Jean Valjean e fala que ele tá preso. E a Fantine não entende muito o que tá acontecendo, né? E o Jean Valjean fala, me dá 3 dias, eu vou buscar a Cosette, deixo ela aqui com a Fantine e me entrego. E o Javert, é claro que não concorda com essa condição. Ele, de tanto gritar e de falar que não, que o Jean Valjean vai ser preso por tudo que ele fez, a Fantine leva um choque tão grande que morre. E o Jean Valjean vai preso junto com o Javert. E aí tem uma outra parte muito chocante, que é a cidade toda
que se beneficiou das atitudes do Jean Valjean, né, que trabalhou na fábrica, que ganhou dinheiro com ele, quem ele ajudou, não liga mais para ele. Estão todos contra ele depois que descobriram que, na verdade, ele não é o Sr. Madeleine, é o Jean Valjean. Tem essa parte aqui também, e ele diz: é triste não podermos dissimular que, a estas simples palavras, é um forçado, todos o abandonaram. Em menos de 2 horas, todo o bem que havia feito foi esquecido. Ele não era nada mais que um forçado. Triste, né, eu achei, porque... E é um pouco assim, se a gente pensar, e não sei, mas em vários momentos da vida a gente pode fazer certo muitas vezes e basta um erro para acabar com tudo. O ser humano, acho que julga as pessoas com muita dureza em alguns momentos, e aqui é um exemplo disso. Mas continuou do lado do Jean Valjean a mulher que trabalhava como porteira lá da casa dele, e à noite ele vai até lá, entra e diz para ela que tirou a barra de ferro da janela, né? Ele fugiu da prisão, entrou lá na casa dele. A irmã Simplice, que era quem cuidava da Fantine no hospital e que era conhecida por nunca mentir, vai pra lá também. O Jean Valjean explica tudo pra ela e de repente o Javert chega lá na casa dele e começa a procurar. A porteira tenta não deixar ele entrar, mas é claro que ele entra. Vai lá até o quarto onde a irmã Simplice tá ajoelhada na frente de uma vela, rezando. E ele pergunta pra ela: o Jean Valjean veio aqui? E aí a gente fica meio esperando porque ela nunca mentiu na vida. E ela diz: não. E você viu ele em algum outro lugar? Não. E daí o Javert vai embora. Então, aqui sim a gente teve uma personagem, uma mudança de uma personagem e isso que várias vezes o narrador deixa assim esse ponto também. Porque o Javert, ele é conhecido por fazer tudo muito corretamente. Mas ele fala que nesse caso a bondade acaba virando uma maldade, porque ele é tão rígido nas coisas que ele esquece o lado humano. E aqui acontece o contrário, porque uma pessoa que é conhecida a vida inteira por nunca mentir e que tem aí a sua maior virtude, quando ela conta a primeira mentira, que seria uma maldade, digamos, ela é a maldade virando bondade, porque ela fez o que devia ser feito. O Jean Valjean não é uma pessoa má, a gente sabe disso. Muitas pessoas sabiam disso até não saberem o verdadeiro nome dele. Mas ele vai ter que pagar simplesmente por um dia ainda vai ter que pagar por um dia ter roubado um pão. Mesmo que todas as atitudes dele já tenham mostrado que ele não é mais essa pessoa. E aqui acaba a parte 1 do livro, né, que era a parte da Fantine, e a gente vai começar a parte 2, que é a parte da Cosette. Gente, eu tô tentando não deixar os vídeos tão longos, mas é difícil porque é tanta coisa para se falar desse livro. São 150 páginas sempre muito ricas, tanto de história, acontece muitas coisas com as personagens, quanto de reflexões. Cada atitude que acontece, logo depois de cada atitude, muitas vezes tem um capítulo inteiro ou uma grande parte de um capítulo dedicada a se refletir sobre essa atitude. O que essa atitude gerou para o personagem, o que essa atitude gerou para os outros à sua volta, como que a gente pode avaliar melhor essa atitude, né? Não só por ela em si, mas por todos os pormenores que estão por baixo dela, né? Que dão base àquela decisão. Eu continuo gostando muito do livro. 150 páginas passam sempre muito rápido, né? Eu vou fazendo minhas anotações e quando eu vejo já foram 150 páginas, porque a história toda é muito bem construída, muito bem costurada, né? A gente quer saber o que aconteceu com esses personagens, ou mesmo no meu caso que já sei o enredo em si, eu quero saber como que ele vai conduzir isso aqui na história. Deixa aqui pra mim nos comentários se vocês também estão gostando do livro, como que tá sendo a leitura até aqui, que parte que vocês estão gostando mais. Eu particularmente amo todas as partes do Jean Valjean e detesto o Javert. Não sei se é só eu, mas eu acho que não. Me conta o que vocês pensaram a hora que o Javert fala que o Champmathieu vai ser julgado no lugar do Jean Valjean. Se vocês queriam que o Jean Valjean se entregasse logo de primeira, ou se num primeiro momento, como eu, ficaram pensando que era melhor ele deixar pra lá. Me acompanha lá nas redes sociais pra gente continuar conversando de livros. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigada pela companhia e até sexta que vem.